Xalaim, a todos e Aldim, mais um dia, mais uma oportunidade que Yau nos permite de falar sobre a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E hoje, Aldins, eu trago uma mensagem da orientação de Yau para esclarecer muitas coisas aos irmãos. Então, vamos pedir primeiramente para que Yau venha nos dar sabedoria, tá certo? Pai amado e Pai querido, neste momento me coloco diante da Tua presença, Pai. Usa-me como um instrumento nas Tuas mãos para que Teus filhos possam compreender não aquilo que eu quero dizer, Pai, mas aquilo que a Tua Palavra diz. Pai, que eu diminua e que a Tua presença, que o Teu ruach cresça em mim até que se ache somente a Ti. Também eu te peço, Pai, humildemente, em nome de Yausha, que esta pessoa que esteja ouvindo esta mensagem, ela possa estar com o coração aberto, o entendimento aberto e que Tu, Pai, repose Teu ruach sobre a vida dela, sobre a vida de cada um que vai ouvir esta mensagem, Pai. Porque não sou eu que convenço de nada, mas o Teu ruach é que convence de todas as coisas. Por isso, Papai, eis-me aqui, envia-me, usa-me conforme ao Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Yausha, assim seja. Bom, Aldins, a nossa mensagem de hoje, a mensagem da palavra de Yau hoje, está no capítulo 22 de Matityahu, tá certo? Matityahu, capítulo 22, iniciando do versículo 23, que é quando se inicia esse ensino, né, de Yausha. Lembrando aos Yaldins e a todos que estão me ouvindo, antigamente não existia números, versículos nos rolos, né, dos livros, dos papiros, e sim era lido completo, tudo, né? Então, é importante vocês lerem sempre tudo e de onde inicia o contexto até o final. Porque às vezes a gente só quer pegar algum versículo, a gente só quer pegar uma parte, né? E quer que as escrituras se curvem diante de nós. Não somos nós que se curvamos, né? Mas isso está completamente errado, Yaldins. Tá certo? Nós é que devemos nos converter diante das escrituras e não falar aquilo que nós queremos, que favoreça a nós, porque a palavra de Yau, ela é lamparina para os nossos pés, tá certo? Ela vai na divisão da alma, ela penetra, ela vai entre a medula e os ossos, por isso ela vai contra o nosso querer, a nossa carne, né? Mas aqui está a verdadeira palavra que nos leva para a salvação. A palavra de Yau, né? A palavra de Yau que é perfeita. Por isso, é importante os irmãos ler não só um versículo, aquilo que nos favorece, mas sim um contexto todo daquele ensino, daquela parábola que Yausha está compartilhando, tá certo? E aqui não é diferente. Matityahu, capítulo 22, se inicia no versículo 23 assim. No mesmo dia vieram a ele os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e perguntaram-lhe, dizendo, Rabi, Masha, quem é Masha, Yaldin Fernanda? Masha é conhecido como Moisés. Masha disse, se um homem morrer não tendo filhos,
seu irmão casará com a sua esposa e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, ao casar com uma mulher, morreu, e não tendo filhos, deixou a sua esposa a seu irmão. Igualmente, sucedeu também com o segundo e com o terceiro, em todos, até o 7º. E ao último de todos também morreu a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Pois quanto todos eles a tiveram como sua esposa. Até aqui. Interessante que Yausha, ele tinha uma forma tão linda, maravilhosa, que foi concedida do Pai para explicar alguma passagem, para explicar algum ensino, para exortar, para poder orientar do que estava prestes a vir, né? E ele tendo o ruach do Pai sobre a vida dele, né? Que é o ruach da verdade. O que é o ruach, Aldim Fernando? O ruach é o próprio Pai, é a própria presença do Pai. É esse o nosso Consolador, é Ele que testifica da verdade em nós. Então, o próprio ruach do Pai, que está sobre Yausha Mashiach, ele é derramado pelo Filho, né, amado Yausha, e dá muita sabedoria para Yausha, né, para saber do que os fariseus, saduceus, os escribas queriam fazer com ele, né, como se fosse uma pegadinha. Sempre arranjavam coisas, situações para incriminá-lo, né? E nós sabemos que Yausha não foi ao madeiro mediante a Torá de Yau, a Turá. O que é Turá, Aldim Fernanda? Eu sei que muita gente acha que Turá está debaixo da lei, está debaixo de maldição, porque Shaul falou, mas vocês precisam entender algo muito simples, Aldim. Aquela carta que Shaul escreve aos romanos, ela está em grego e ele estava escrevendo para os romanos. E quando Shaul usa ali lei, ele não está falando dos ensinamentos, das instruções de Yau para o seu povo, que infelizmente foi distorcido como lei. Não é lei, é instrução de Yau para o seu povo, ordenanças e estatutos perpétuos. Então, Shaul, quando está escrevendo aquela carta aos romanos, que ele está escrevendo para os próprios romanos, ele diz o seguinte: quem está debaixo do legalismo humano está debaixo de maldição. Ou seja, não era a instrução de Yau, não eram os ensinamentos de Yau, não eram as ordenanças. Shaul estava falando, e toda vez que ele relata tanto em Romanos como em Gálatas, ele não está falando do ensinamento que é Turá, que muitos conhecem deturpado essa expressão. Quando a gente fala Turá ou Torá, a pessoa já sai correndo e infelizmente a sua ignorância não permite você compreender de fato o que significa Torá. Por quê? Porque ela foi deturpada, ela foi distorcida. Então, o que acontece quando Yausha fala assim, olha, vocês, com os fariseus, vocês pedem as coisas ao povo e o povo não cumpre. Vocês colocam um jugo pesado no povo de coisas que você nem cumpre. O que era? Porque eles tinham deturpado a Torá. Eles tinham colocado o legalismo humano dentro da Torá. O homem manipulou a Torá, entendeu? Então, a Torá, o ensino de Yau, a instrução de Yau, não é coisa ruim para nós.
Você imagine, amar a Yahweh acima de todas as coisas faz parte de um mandamento perpétuo que não pode ser retirado. E como é que você, às vezes, pela ignorância de não saber o que de fato é Torá, fala, eu não quero ficar debaixo de lei, de maldição, que não sei o quê. Meus irmãos e audiência, que o Ruach de Yahweh possa abrir teu entendimento. Porque você fazer a vontade de Yahweh é você fazer aquilo que está escrito. É as ordenanças de Yahweh para o seu povo. Não é o legalismo humano. O que é legalismo humano? Aquilo que o homem acrescenta, aquilo que o homem impõe, aquilo que faz parte do desejo carnal. Então, uma pessoa natural que queira agradar a Yahweh, que queira crescer na presença de Yahweh, ela vai querer fazer a vontade de Yahweh, ela não vai querer fazer a vontade do homem. Uma mulher que gosta de adorar a Yahweh, que tem a sua vida diante do altar, buscando, melhorando, não significa uma mulher perfeita, Yahweh diz. Vocês precisam ter a sabedoria de discernir isso. Não significa perfeição, significa uma pessoa que está em constante aprendizado e quer melhorar cada vez mais. Uma mulher que está diante do altar de Yahweh, ela não quer andar nua, ela não quer andar mostrando o seu corpo, entendeu? Não é algo que ninguém obrigou ela, que ela se sente incomodada. O Ruach de Yahweh, ele toca nela e ela se sente constrangida. Então, naturalmente, isso é uma ordenança, isso é um ensinamento. Se Yahweh fala que não é para nós comermos carne de porco, que carne de porco é considerado abominação, porque antigamente os feceus, eles faziam sacrifício, principalmente os romanos, com adoração à carne do porco, e Yahweh diz que não quer que nós comemos carne de porco, por que nós vamos comer carne de porco? Entendeu? Então vocês precisam ter a sabedoria que vem do alto para discernir o que é de Yahweh e o que não é, o que é legalismo humano. Então vocês não confundam as coisas. Você está entendendo? Vocês peçam a sabedoria a Yahweh e antes de apontar como muitos fazem, vocês comecem a estudar. Não fiquem nas letras, nas palavras do que eu estou falando, do que alguém está falando. Vá em busca. Agora, a única instrução, o único sinal que eu dou a vocês é que tomem cuidado com as referências que vocês vão buscar esse conhecimento. Porque pelo que eu vejo hoje em dia aí, seja no YouTube, seja no Google, seja em qualquer ferramenta que dê acesso à internet, tem muitas coisas que estão para confundir as pessoas. Então você precisa ter essa sabedoria. E essa sabedoria não vem do homem. Essa sabedoria ela vem do alto, para nós compreendermos qual é a boa, perfeita vontade de Yahweh. Tá certo? Então, a Torá nada mais é do que o ensinamento de Yahweh, de como nós devemos andar, de como nós devemos caminhar, de como nós devemos falar, de como nós devemos vestir e de como devemos adorar Yahweh acima de todas as coisas, como devemos dar testemunho de Yahushua. Então não é algo pesado. Agora o homem que tornou algo pesado. Então isso acaba deturpando e tudo que Shaul fala, Shaul conhecido como Paulo, né, que muitos usam isso, porque Shaul falou que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Ali Shaul falou em grego e ali a palavra é nomos, e nomos significa legalismo humano. Então vocês tenham sabedoria para discernir isso, tá certo? Continuando. E Yahushua respondeu e disse-lhe: vós desviais, não conhecendo as escrituras puras, nem o poder de Yahweh. Olha a exortação que Yahushua dá aos saduceus e a todos que estão ouvindo, porque eles queriam pegar Yahushua. Eles sempre arranjavam alguma coisa para poder pegar Yahushua, mas a sabedoria que vem do alto estava sobre Yahushua.
E Yausha, sabendo daquilo, pela bondade do Pai sobre a vida dele, ele disse assim, olha, vocês desviais. Você sabe por que vocês desviais? Por causa do legalismo humano. Por causa do peso que colocaram sobre vocês, por causa do peso que vocês colocaram também no povo. Aí vocês desviam do verdadeiro caminho, não sabem discernir a verdade, entendeu? E não conhecem as escrituras puras. Pura, aquela verdadeira, aquela que foi dada de Iau para Masha. Eu vejo também muita gente falando, a lei de Moisés, a lei de Moisés. Então foi Moisés, no caso foi Masha que criou alguma coisa? Não, meus irmãos, tenha sabedoria para discernir. Não foi Masha que criou nada. A ordenança, que não é lei, é a ordenança, a instrução de Iau para o povo, não foi Masha que criou, não foi o homem que criou, veio do alto. Então, por favor, ore ao Criador para que Ele possa abrir teu entendimento e você venha compreender isso de fato, meus irmãos. Porque o que eu vejo muito é isso, as pessoas não querem ouvir, elas acham que é lei, que está debaixo de maldição e pronto, e fica ali, e fica agarrado na sua ignorância, entendeu? Então é bom a gente estudar um pouco mais a fundo para querer conhecer. Ah, Fernanda, você está falando isso porque você está se achando a melhor. Não, eu vim para aqui para servir, entendeu? Eu sou talvez a menor de todas, então eu estou aqui para te ajudar a compreender de fato aquilo que as Escrituras estão dizendo e não aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Eu não tenho que achar nada, eu tenho que me curvar diante das Escrituras e fazer aquilo que agrada a Iau. E é esse meu papel aqui, servir a meus irmãos, a ajudar eles a compreender de fato o que as Escrituras estão dizendo. Por isso que é importante você ler junto comigo, para que você possa verificar nas suas Escrituras e compreender de fato o que aquilo está ensinando, tá certo? Então, Yausha, ele fala o seguinte, olha, vocês estão desviando, não conhecendo as verdadeiras Escrituras puras e nem o poder de Iau. Olha que lindo. Vocês se desviam, não conhecem as Escrituras de fato e nem o poder de Iau. Por quê? Por causa do legalismo humano que foi imposto para vocês. E aí ele continua, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamentos, mas são como os mensageiros celestiais de Iau nos céus, nos chamaíns, ou seja, céus, firmamento. Ou seja, Yausha está dizendo assim, olha, e mais alguma coisa que eu tenho para acrescentar para vocês. Depois, quando eu vim e tiver a ressurreição, não vai ter casamento, não vai ter nada de ninguém, marido, mulher, filho, não. Todos serão como mensageiros celestiais de Iau. Vai ficar em adoração a Iau, entendeu? É isso que eu quero acrescentar. E aí no 31 fala, mas no tocante à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que vos foi falado pelo Criador, dizendo, eu sou o Criador de Abrão e o Criador de Jacó, de Isaac. Vamos botar Isaac, né, para vocês compreenderem. E o Criador de Acabe, Jacó, tá certo? Ou seja, eu vou repetir o 31 para ver se vocês conseguem compreender melhor. Mas no tocante à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que foi vos falado por Iau, dizendo, Criador Iau, dizendo, eu sou Criador ou Iau de Abrão, e o Criador de Isaac, e o Criador de Acabe. Criador Iau não é o Criador de mortos, mas dos vivos. Por quê? Porque eles não estão mortos, eles estão vivos. Louvado seja Iau.
É muito bom quando a gente está lendo as escrituras compreender aquilo que ela está falando, tá certo, e audiência? Isso se chama sabedoria que vem do alto, para que a gente possa compreender, porque verdadeiramente as escrituras ela está selada. Se você não tiver a abertura que vem do alto para compreender, você pode ler 10.000 vezes. Se não for revelada a você aquilo que de fato é para ser, você vai distorcer, alguém vai deturpar e assim sucessivamente, fazendo com que as pessoas pereçam e acaba caindo no erro e no engano, tá certo? Eu sou o criador de Abrão e o criador de Isaac e o criador de Acabe, no caso Jacó. Yao não é o criador dos mortos, mas dos vivos, louvado seja Yao. E quando as multidões ouviram isto, ficaram impressionadas com a sua Torá. Torá, o que é Torá, tá vendo? Ensinamento, instrução. Não é lei. Isso foi deturpado, Yaldins. Não é lei. Não é lei. Você vai encontrar no Google como lei, você vai pesquisar e vai estar lá como lei, mas até eu tenho uma Bíblia aqui, da King James, que ela até bota, é de estudo, ela bota até um parênteses. Torá, instrução e ensinamento diário para o seu povo, conhecido erroneamente como lei. Então, olha, se essa aqui que é corrompida está dizendo assim, imagine essa aqui que está bem explicadinha, ou seja, é um ensinamento, meus irmãos. É um ensinamento, tá certo? Então, que o Criador continue dando sabedoria para você compreender essa passagem, tá bom? Vamos lá. Porém, olha agora, presta bem atenção, viu? Porém, quando os fariseus ouviram que eles tinham deixado os saduceus em silêncio, eles se reuniram. Porém, quando os fariseus ouviram que ele tinha deixado os saduceus em silêncio, eles se reuniram. Então, um deles, que era um mestre da Torá, ou seja, professor, instrutor da Torá, fez-lhe uma pergunta, testando-lhe e dizendo: olha isso. É aqui que muitos acabam se embolando, descendo a ladeira abaixo, confundindo, bagunçando tudo. Olha o que papai vai te explicar mais uma vez sobre o que é a Torá. O que Yahusha, através do ensinamento de Yahusha, da Torá de Yahusha. Ele diz assim, 36. Rabi, qual é o maior instrução, mandamento, ordenanças na Torá? Yahusha disse-lhe: se doarás ao soberano Yahweh, teu Criador, de todo o teu coração, de todo o teu ser e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Olha o que Yahweh vai falar com você agora, meus irmãos. Eu vou repetir novamente, 36, 37 e 38. Rabi, qual é o mandamento ou a instrução ou a ordenança na Torá? Yahusha disse-lhe: se doarás ao soberano teu Criador, teu Criador, de todo o teu coração, de todo o teu ser e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. 39. E o segundo, semelhante a este, se doarás a teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a Torá e os profetas.
E vou ler de novo a parte B. E o segundo semelhante a este, se doarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a Torá e os Navim. Aí é que a gente vai destrinchar isso. Peraí, Yahshua falou que o mandamento e a instrução na Torá o maior é: se doarás ao soberano e ao teu Criador de todo o teu coração e de todo o teu ser e de todo o entendimento. Aí eu te faço uma pergunta. O que é se doar a Yahweh de todo o teu ser, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração? Pense aí, audiência. O que significa isso? Porque o que eu consigo compreender, aquilo que está escrito aqui, é que você, quando faz a vontade de Yahweh, quando você cumpre as ordenanças dele, você está fazendo aquilo que é do primeiro ordenança, se doando a ele de todo o coração. E como é que você se doa? Se preservando, cumprindo os mandamentos, fazendo com que ele te buscando em oração, jejuando, cumprindo a Torá. O que é a Torá? É isso aqui, o ensinamento. Você tá se doando a Yahweh. Eu vou ler de novo. Se doarás ao soberano Yahweh, teu Criador, de todo o teu coração, de todo o teu ser, de todo o teu entendimento. E Aldinhas, se doar de todo o ser, de todo o coração e de todo entendimento, é você cumprir aquilo que está escrito, a Torá, é o ensinamento, é as ordenanças. Uma pessoa que se doa a Yahweh, ela não vai andar nua. Uma pessoa que se doa a Yahweh, ela vai guardar o Shabat, ela vai buscar no Shabat, porque é uma ordenança perpétua. Uma pessoa que vai se doar a Yahweh, ela não vai matar, ela não vai roubar. Uma pessoa que se doa a Yahweh de todo o coração, de todo o ser, de todo entendimento, ela não terá outro que ele é criador a não ser Yahweh na vida dela. Ela vai reconhecer que Yahweh é soberano. Uma pessoa que ama a Yahweh de todo o coração, de todo o teu ser, ela não vai adorar imagens esculpidas por homens, ela não vai adorar o céu, as plantas, os animais, ela vai adorar o Criador que fez todas essas coisas. E Aldins, não é difícil compreender. As pessoas pegam isso aqui e embola tudo. Quando você se doa a Yahweh, você faz aquilo que agrada a ele. Yahshua, quando veio à Terra, ele disse o seguinte: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E Yahshua cumpriu a Torá, cumpriu o legalismo que estava posto sobre o humano. E ele veio e cumpriu tudo para que esse jugo pesado que os homens colocaram fosse quebrado. E Yahshua também vem e até ele cessa o sacrifício de animais, né? de remissão dos pecados. Então você precisa compreender, a discernir isso, separar isso. Porque Yahshua veio, pronto, eu não preciso cumprir a Torá, né? Que muitos falam, eu não preciso cumprir a lei que está debaixo de maldição. Para com essa ignorância. A Torá é o ensinamento, é a instrução, e dentro da Torá está os decálogos, os 10 mandamentos. E queira ou não queira, você busca fazer isso. Ou você sai por aí matando, ou você sai por aí roubando, ou você dá falso testemunho do seu irmão, ou você faz coisas, ou você adora imagens. Porque se você faz isso aí, você já está quebrando a transgressão da Torá. Em Al-Shanan capítulo, vou até pegar aqui, em Al-Shanan capítulo 3, versículo do 6, fala assim, Al-Shanan conhecido como João, tá certo? Ele diz assim:
todo aquele que permanece nele não pratica, e todo aquele que pratica o pecado não o viu, nem o conheceu. Todo aquele que comete pecado viola a Torá. Para de achar que a Torá é um bicho de 7 cabeças. Não é essa lei que vocês estão dizendo, que estão pensando. Não é isso que está escrito. Não é verdadeiramente aquilo que representa a Torá. A Torá não é pesada. A Torá só é pesada para aqueles que gostam de satisfazer a sua carne. Aqueles que gostam de fazer aquilo que agrada o seu corpo, né? E não aquilo que agrada Yahweh. E aí ele diz assim, porque o pecado é a transgressão contra a Torá. E aí, o que vocês dizem? Não é lei. Essa aqui, eu tenho aqui outras versões e diz lei. E isso acaba confundindo a mente dos irmãos. Isso acaba confundindo a interpretação e a compreensão do texto. Aqui me está falando sobre a Torá, sobre o ensinamento, sobre as ordenanças, entendeu? Uma pessoa que se doa a Yahweh, ela vai falar com as pessoas de qualquer jeito? Ela vai ter palavrões, palavras feias na boca? Eu não estou falando daquelas pessoas que não conhecem, eu não estou falando daquelas pessoas que não aprenderam as escrituras, eu não estou falando daquelas pessoas que antes do conhecimento vivia na ignorância. Não, eu estou falando para vocês que hoje têm conhecimento, que hoje vocês têm a chave para que a gente possa compreender as escrituras, que é o nome de Yahweh e de Yahusha. Yahusha significa Yahweh salva, Yahweh é a salvação. Então parem com essa ignorância de achar que Torá é um bicho de 7 cabeças que infelizmente ensinaram para vocês dessa forma deturpada, e o Pai está falando agora para vocês através da palavra dele. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou criando, não sou eu que estou pensando e resolvi falar isso, não. Está escrito aqui. O mandamento, a ordenança, o ensino da Torá, qual é o maior? É se doar a Yahweh. E como é esse se doar? É fazer a vontade de Yahweh. Ou você vai contrariar aquilo? Se o próprio Filho veio à terra, cumpriu a ordenança, cumpriu os mandamentos, as instruções, né? Veio fazer a vontade do Pai, para que hoje tivéssemos livre acesso ao Pai. Você quer andar de qualquer jeito, quer fazer aquilo que te agrada, quer passar por cima daquilo que é perpétuo. Você não pode fazer isso. Goste de mim, não goste, eu não vim para agradar o homem. Eu sou falha? Sou falha. Todas as vezes eu peço a Yahweh para que me ajude. É por isso mesmo que a gente tem uns que no final da tarde sempre orar a Yahweh, buscar Ele, pedir perdão pelos nossos pecados, porque sozinho a gente não consegue, sozinho nem adianta. Só Yahweh na nossa vida é que faz com que a gente vença todos os dias um pouquinho a mais. E a gente vai, e ele está vendo que a gente está buscando, e ele está vendo que a gente está querendo se purificar, e ele está vendo que nós estamos querendo limpar a nossa boca. Por isso, não disturba mais isso. Essa é a instrução de Yahweh. Você cumpre aquilo que agrada a Yahweh, e isso não é bicho de 7 cabeças. Se está tendo dúvida, é só você ler lá o início. E aí ele diz o segundo para a gente encerrar. E Yahusha fala assim, e o segundo, semelhante a este, se doarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a Torá e os profetas. Claro, ele quis resumir para que vocês compreendessem, porque Yahusha, ele falava em parábola, ele falava diferente. Não era para todo mundo não, entendeu? Não era para todo mundo. Então, ele diz assim, olha, como é que você se doa? Você vai cumprir a Torá. Porque lá deixa eu ver aqui, em Matitial capítulo 5,
capítulo 5, o próprio Yahushua vai dizer no versículo 17 assim: não penseis que eu vim enfraquecer ou destruir a Torá ou os navios. Eu não vim para enfraquecer ou destruir, mas para lhe revelar a Torá completamente em sua plenitude pretendida. O que Yahushua está dizendo? Yahushua diz assim, olha, eu não vim cancelar, porque eu não posso cancelar nada do Pai, porque Ele é soberano, Ele é único. Eu não vim enfraquecer nada daquilo que Ele já tinha ordenado, a instrução. Se Ele disse que a carne é abominável para sempre. Eu não vim aqui destruir Torá, nem os profetas, aquilo que eles escreveram. Eu vim para revelar a Torá completamente em sua plenitude pretendida. Eu vim mostrar a vocês o que é verdadeiramente, de fato, a Torá. Porque existia o quê? Existia o legalismo humano que os fariseus, os sacerdotes, os anciões tinham colocado, acrescentado, entendeu? Então Yahushua diz assim, olha, eu não vim para cancelar nada que meu pai fez, porque ele é maior do que eu. Como é que eu que sou enviado sou maior do que o pai? Não, o pai é maior, ele é soberano. Eu não vim à terra fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade de meu pai. Então por que Yahushua está falando isso? E você agora, eu te pergunto, e você quer anular? E você quer dizer que Yahushua veio, cumpriu e disse, não cumpra mais, ande de qualquer jeito, vocês. Não é assim, meus irmãos. Não é assim. Vamos parar com essa ignorância. Ignorância é falta de conhecimento, é falta de compreensão. Essa sabedoria não vem do homem, essa sabedoria vem de Yahushua. E se você pedir a Ele, humildemente, Ele vai te conceder. Agora, o que foi até Yahushua? Foi as leis cerimoniais, que eram, tipo aquelas coisas de pegou em adultério, joga apedrejamento, fez isso, arrancou a mão. Não existe mais essas coisas. Por quê? Porque Yahushua é o sacrifício que foi ali no madeiro por nós. Você está entendendo? Então, por favor, que em nome de Yahushua, o Ruach de Yahushua venha fazer você compreender isso e parem de achar que a Torá é um bicho de 7 cabeças, tá certo? Ela não é um bicho de 7 cabeças. Então, o outro mandamento é se doar ao seu próximo como a ti mesmo. E como é que você doa? Aquilo que Yahushua falou. Quando eu tive fome, tu me destes. Quando eu estava na prisão, tu me visitaste. Quando eu tive frio, tu me cobriste. É esse. Quando você ama teu próximo, você vai desejar a casa do próximo? Você está cumprindo a Torá, os ensinamentos também. Quando você ama seu próximo, você não vai ajudar o seu próximo? Você está cumprindo a Torá? Para com essa ignorância. Caiu por terra hoje, em nome de Yahushua, essa falta de compreensão, de sabedoria, de compreender de fato o que essa passagem está ensinando para nós. Tá certo? E é aqui que eu encerro. Nem a Torá, depende toda a Torá e os profetas, ou seja, tudo aquilo que foi escrito mediante aquilo que Yahushua, que aconteceria com Yahushua. Antes mesmo de Yahushua vir, os profetas falaram sobre o que ia acontecer com o Filho do Altíssimo, aquele que é soberano, que é o único, Yahu dos exércitos, Yahu vivo, Criador do céu, da terra e das fontes das águas. Tá certo, meu irmão? O ensinamento que o Ruach de Yahu nos dá hoje, mais uma vez, é que a Torá não é bicho de 7 cabeças, é que cumprir a Torá, ou seja, é a instrução, ordenança de Yahu para seu povo, não é pesado, tá ok? Você precisa compreender até onde foi que cessou as leis cerimoniais em Yahushua, porque ele é o próprio sacrifício, ele representa o cordeiro, né? Puro, limpo, né? Ele cumpriu, mas ele não pode abolir, cessar, anular o seu pai. Ele mesmo diz, eu vim fazer a vontade do meu pai. Então, se ele veio fazer a vontade do pai, ele veio fazer para que nós voltássemos para o pai. E voltar para o pai não é andar do jeito que você quer, não. De qualquer jeito, não.
tá certo? Voltar para o Pai o evangelho exige renúncia. É você matar a sua carne, não é de qualquer jeito não. E Alcha falou, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Então, por favor, em nome de Alcha Machia, cai por terra agora, hoje, esta falta de compreensão sobre essa passagem, tá certo? Louvado seja Al mais uma vez por esse estudo, essa meditação da palavra. E aqui a gente encerra mais um lendo e entendendo e compreendendo as escrituras sagradas, tá bom? Obrigado e xalaim, tá? Até a próxima.